Boa tarde, mano. Boa tarde. Falando já desse jogo contra o Londrina, como que vai ser a base desse time? Vai ter mais jogadores, por exemplo, do time sub-20? Como é que você vai organizar, pensando também na decisão da Copa do Brasil? Amanhã decidimos, amanhã sábado decidimos, tá? Porque, como você sabe, hoje é o segundo dia pós-jogo de quarta-feira. E já está convencionado que no segundo dia os jogadores ainda sentem mais cansaço, né? A consequência do que aconteceu ainda é um pouco maior. E, em função disso, você tem um pouco de dificuldade de mensurar e projetar o jogo seguinte. Só vamos poder fazer isso amanhã, no sábado, no último treino. E aí vamos tomar a decisão de quem vai e quem fica. Agora, mano, falando da Copa do Brasil, você, após o jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, falou que é um treinador que se dá bem em mata-mata. Tem algum motivo especial de você ter sucesso em mata-mata? Sim, a gente mata mais do que morre. No dia a dia, no treinamento, nos jogos? Não, claro que não. É um tipo de disputa diferente, né? Eu já abordei com vocês que em 180 minutos o objetivo sempre está muito mais próximo, está ali, é mais palpável, né? Você passou, venceu, você passa de fase. Então, essa é uma questão que, para a motivação dos grupos, é mais fácil, quando o objetivo está mais próximo. E tem grupos que têm um tipo de característica mais para um lado e outro para o outro. Tem grupos que são mais constantes em seu comportamento, tem grupos que são mais, né, mais fortes, mais vibrantes. E, às vezes, por isso que se dão melhor, em competições como essas do que outras. Mas não existe técnico para isso ou para aquilo, né? Você tem que ser técnico, tem que ganhar pontos corridos, tem que ganhar mata-mata, tem que ganhar tudo. Senão você já sabe o destino. Mano, a Primeira Liga, além de ser um título, a questão financeira, uma premiação de 3 milhões para o campeão, é uma motivação também interessante para a conquista? Para o clube, sim, né? Vencer sempre é importante para todo mundo. Você entra na competição, você busca a conquista do título, mais ou menos importante, e isso é bem discutível, né? Dependendo do que vai acontecer aí nessa semana, pode se tornar bem importante, né? A conquista. Então, acho que chegar lá é mérito sempre. Ano passado o Fluminense conquistou, esse ano já não conseguiu chegar, foi eliminado pelo nosso próximo adversário, o Londrina. Então, vamos a Londrina pensando em passar para a final. O Thiago Neves, por 2 ou 3 dias, ele não tem ido ao campo treinar com bola. Dores na perna direita. Isso é uma preocupação para você ou é apenas um resguardo realmente? Ele vai estar pronto para a Copa do Brasil? Vai estar pronto para a Copa do Brasil. É um resguardo. Estamos cuidando da perna direita dele. Estamos dizendo que é a direita, mas, na verdade, eu acho que é a esquerda. Ô, mano, para aquele jogo contra o Grêmio na semifinal, você, numa rodada antes pelo Brasileiro, você colocou o time principal e muitos pensavam o que você queria com aquilo. E, psicologicamente, era muito importante vencer aquele jogo para o time poder passar pelo Grêmio. Agora não é tanto, né? Porque o adversário não exige tanto, a competição não exige tanto. É hora de segurar o time para jogar contra o Flamengo? É hora de segurar mais gente proporcionalmente, né? São momentos diferentes mesmo. Nós estávamos na véspera de um jogo decisivo, né? Na nossa casa, era o segundo jogo, era o jogo de volta, eram os últimos 90 minutos da nossa possibilidade de passar para a final. Então, aquele jogo do Sport fazia parte do pacote importante da semana, né? Hoje vejo um pouco diferente, e todos nós no clube também vemos um pouco diferente. Não pela facilidade que podemos encontrar mais, né? Mesmo sendo Londrina uma equipe que joga hoje a Série B. Não é isso, mas é diferente. O Cruzeiro decide a Copa do Brasil em casa, como decidiu a classificação contra o Palmeiras, contra o Grêmio, Contra o São Paulo. contra o São Paulo. O Cruzeiro sai em vantagem? Não.
Antes de jogar o primeiro jogo, tudo está aberto, né? E pode trazer uma vantagem para casa, se tiver mérito e competência no primeiro confronto. Mas hoje as chances de ambos são iguais. Nós só temos a condição de, por enquanto, jogar o segundo jogo, o último jogo, o derradeiro na nossa casa. Mas se quisermos fazer alguma vantagem, se quisermos realmente trazer essa vantagem para casa, teremos que construir ela no Maracanã. O fator do jogo ser às 11 da manhã, assim como foi no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, influenciará também nessa classificação? Você diz do desgaste dos jogadores numa sexta-feira, já que o jogo foi na quarta. Vai influenciar também, além de outros fatores, nessa escalação? Londrina geralmente é quente, né? Para quem já esteve lá sabe que é um lugar onde geralmente se tem um pouco de dificuldade em relação a isso. O jogo das 11 horas provavelmente vai apresentar aí, ou vai apontar para uma temperatura muito próxima de 30 graus, 28, 30 graus, é a previsão. Então teremos um jogo disputado nessas condições. E isso também vai influenciar na nossa decisão. O time do Londrina veio há pouco tempo, no início do mês passado, há exatamente um mês, jogar contra o América. Se mostrou um time muito bem fechado e sabendo do que fazer, principalmente quando tem a bola para poder contra-atacar. Isso fora de casa. Dentro de casa tem uma diferença nesse jeito de atuar. O Cruzeiro também está preparado com isso. Você vem acompanhando a comissão técnica, todos os outros lances do Londrina, né? O Londrina marcou muito o Fluminense, né? Tem jogadores conhecidos da gente. Tem Germano, tem Celcinho, né? Jogadores que estão lá há bastante tempo, já rodaram o Brasil e voltaram. Tem um técnico que está há 6 anos no cargo, né? Então, isso aponta para um trabalho bem sólido, bem definido, de maneira de jogar, de ver futebol. Temos outros jogadores que conhecemos. Então, acreditamos que o jogo seja difícil. É uma equipe bem montada mesmo, vai marcar forte, vai tentar jogar no erro da gente, como é normal nessas circunstâncias. Também vai atacar em momentos que nós dermos essas oportunidades. Será um jogo difícil. Mano, numa situação dessa, domingo jogo contra Londrina e depois final de Copa do Brasil, Flamengo e tal, a gente conversa com o jogador, ele fala, não, temos que pensar um jogo de cada vez, primeiro Londrina, depois o Flamengo. Para o treinador, para você, como é? O quanto o Flamengo já está na sua cabeça, o quanto você tem que dividir as suas atenções e o seu planejamento para já também não deixar o Flamengo um jogo tão importante no ano há poucos dias. Para a última hora, né? Acho que dá para... Esse dia eu disse que o dia tem 24 horas, dá para guardar algumas horas, né? Dependendo sempre das prioridades que se tem para o momento. Acho que o que é importante é, quando jogarmos, realmente voltar as atenções para aquilo que a gente está fazendo. Não é possível jogar um jogo pensando no outro, e aí você não faz nenhuma coisa bem, nem outra. Mas é claro que nós estamos pensando também no Flamengo, é claro que, né, paralelamente, uma coisa não precisa excluir a outra. O Cruzeiro, no primeiro semestre, passou por momentos aí de instabilidade, algumas cobranças, mas deu a volta por cima e já chegou aonde chegou, está no G6 do Brasileiro, está na final da Copa do Brasil. O que você vê de mais de positivo nessa evolução, nessa volta por cima, e se dá para, lógico que deve dar, para tirar lições de tudo isso, dessa retomada? Bom, no futebol brasileiro, nossos times não fazem, com raríssimas exceções, não conseguem fazer uma temporada sem percalços, sem altos e baixos, né? O ano é longo, a temporada é dura. Às vezes você passa bons momentos, às vezes nem tanto. O que sustenta quando você passa os maus momentos? O trabalho, e aí é aquilo que a gente acredita. Se não tem trabalho, não se sai de situações como nós conseguimos sair, né? Tendo as dificuldades que tivemos. Então, é isso que a gente acredita, é isso que nos está colocando de novo num segundo semestre melhor, na possibilidade da conquista da Copa do Brasil, né? da Liga, que se passarmos pela semifinal no domingo, e a possibilidade de estar entre as primeiras equipes do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito duro de se jogar. É meio sem graça, mas é trabalho mesmo, é isso que sustenta tudo. Mano, a gente viu ontem o Romero trabalhando, ainda num trabalho de transição, mas já com bola no campo. Você falou também que ele vai estar pronto, vai estar em campo no jogo de quinta, na final da Copa do Brasil. Vai estar em campo caindo ali pela direita ou vai estar em campo no miolo do campo? Pois é, talvez eu esteja me expressando um pouquinho mal, mas vou repetir. Eu não disse que ele vai estar em campo, ele vai estar para o jogo.
Então não sei para que lado que ele vai cair. Pode cair do meu lado, pertinho, sentado, pode cair para um monte de lugar. Beleza. Uma outra questão também sobre a Copa do Brasil. O Arrascaeta, a gente conversou com ele aqui ontem. Perguntei para ele sobre a situação dele pensando na final do Copa do Brasil. O jogo fosse daqui a 2, 3 dias. Se você tivesse uma conversa com ele, claro que o jogo ainda é na outra quinta. Ele falou que, sim, queria jogar os 90 minutos, que está pronto, apesar de ainda ter uma certa cautela. Como você está pensando na utilização do Arrascaeta para esse jogo? Você já ressaltou a importância dele para o time. A Arrascaeta fez os 90 minutos no jogo de quarta-feira da Liga. Nós levamos um pouco além do que gostaríamos de ter levado na quarta-feira. A ideia inicial era ele fazer aí uns 60 minutos, por aí. As circunstâncias fizeram com que ele se estendesse um pouco e ele também, né, no feedback que deu, de que podíamos levar até o final. Mas isso, certamente, nas próximas horas, requer um cuidado um pouco maior de retirar de carga de trabalho. Nós estamos controlando exatamente a carga do que ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Só a duração do que pode fazer é que a gente controla para que ele tenha uma evolução como o quadro começou a apontar, né? Então, eu tenho certeza que vamos tomar os cuidados necessários para que ele esteja à disposição nos 2 jogos da final da Copa do Brasil. Mano, a questão de não ter o gol qualificado na decisão da Copa do Brasil, vai ter um momento psicológico do time diferente? A postura do time pode ser diferente a partir de agora? O importante é um pequeno detalhe, né? É um pequeno detalhe, porque não podemos deixar de lembrar as pessoas também, ou pode passar de que o saldo não é importante. Não, o saldo é importante. O saldo simples existe na decisão, né? Só não existe o gol diferenciado, que é quando o saldo simples está empatado, o gol que você marcou fora de casa pode ser determinante em relação à decisão. É diferente, né? Ele não está lá, tem que ser visto de outra maneira, estrategicamente, em determinado jogo. Claro, em determinado momento do jogo, isso pode interferir na decisão. Agora, você que é um estudioso do futebol, que análise você faz do Flamengo antes do Rueda e agora com o Rueda? Acho que é um pouco cedo para nós fazermos avaliações sobre o trabalho do novo técnico, né? É um técnico indiscutível, com trajetória indiscutível, mas 2, 3 jogos, 4 jogos é pouco tempo para um técnico interferir tanto no processo, né? Talvez agora, com essa parada de 1 semana, 10 dias até o jogo, vai haver até uma possibilidade disso acontecer, né, em maior intensidade. Mas são características de trabalho que você vê em outros lugares e que você começa a pesquisar e lembrar, porque vão estar presentes no Flamengo, né? Então já mudou a característica do atacante pela direita, Berril já se transformou em titular, é um jogador com característica muito definida, né? Um jogador de velocidade, de bola longa. Não é um jogo que o Flamengo que nós conhecemos joga, mas certamente vai começar a jogar. E já foi possível ver isso nos jogos anteriores, né? Tem uma ausência importante de Paulo Guerreiro, que está suspenso. Teve a lesão do seu atacante substituto. Então já vai ter uma característica de atacante central diferente do que vinha utilizando. Então isso muda o jeito da equipe jogar. Provavelmente ou vai ter um jogador de velocidade ou vai ter um jogador de armação por dentro, criando um quarto jogador de meio campo. Então é isso que nós temos que estar preparado para todas as possibilidades.